Bom dia, bom dia, bom dia, boa madrugada, tudo bem pessoal, tudo bem? Bora Imperadores, mais um, hoje é 18 de 365, 18 dias de 375 na pegada, né? A gente vai começar daquele jeito que hoje a gente acelera, né? Final de semana, galera, pensa, mas será assim? Tem que fazer todo dia. Porque o Senhor descansou no sétimo dia, só que o sétimo dia, um dia para ele é 1000 anos. E 1000 anos para ele é um dia para nós. Tá entendendo? Então, a gente precisa entender as coisas, né? E as coisas, elas têm que ser interpretadas para os líderes de visão ampla. Então, quando veio no meu coração fazer esse projeto aqui de fazer leitura da Bíblia nesses 365 dias, lida, falada, comentada, é porque algo especial lá na frente o Senhor tem, eu não sei. Eu sei que minha meta, eu quero fazer que atinja 1 milhão de líderes ao redor do mundo que foi impactado pela palavra do Senhor através de mim. Você entendeu? Pode ser que vai ser só nos 365 dias? Pode, mas pode ser que não. Você está entendendo? Pode ser que não. Pode ser que vai a minha vida inteira e eu vou impactar. Ou até eu morrer. Não importa. Não importa que eu tenho que fazer, o que tem que ser feito. Tudo bem? E todo dia a gente lê uma palavra do Senhor, lê um pouquinho da palavra, discute um pouquinho sobre a palavra e depois a gente termina, né, como a gente começou, que é como eu vou começar agora aqui a oração, pedindo entendimento, tá bom? Então, onde você tá, se você está aí e não sabe o que está acontecendo na sua vida, fica tranquila. Hoje você pode dar um ponto final nela e recomeçar ela a partir de agora. Porque todos os dias, quando o dia se põe, é uma nova chance que você tem de recomeçar a escrever a sua nova vida. Então, imperadores, lembra-se, eu, você e todos que vão ver essa live nasceu para ser líderes, nasceu para ser governadores, nasceu para ser imperadores. E hoje nós vamos falar 6 lições de liderança que em Êxodo tem, para vocês entenderem o poder quando a gente começa a ler a palavra. Então vamos lá, Pai amado, querido, eu te peço, dá entendimento. Não seja a minha boca, mas seja a minha boca através das tuas palavras, Senhor. Oh, Pai, eu te peço, meu Pai, abre o entendimento para que eu possa entender essa palavra, meu Pai, amada, glorificada, poderosa, palavra transformadora, que essa palavra vem transformar vidas, meu Pai. Como eu disse agora, meu Pai, que a gente consiga alcançar o objetivo que é impactar vidas através dessa palavra e que as pessoas venham, meu Pai, seguir não a mim, mas seguir a Tua palavra, para que o Teu reino seja engrandecido na terra cada vez mais. Ó Pai amado, aquele dia desde já eu te agradeço pelas pessoas que vão entrar, pelas pessoas que vão assistir em outro determinado tempo, mas que o Senhor venha fazer a obra grandiosamente na vida dessas pessoas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, assim seja, graças a Deus. Vamos lá, irmãos. Então, Êxodo 1 fala assim, ó: os descendentes de Jacó no Egito. São estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Cada um entrou com sua família: Rúben, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zabulon, Benjamim, Dan, Naftali, Gad, Asser e todas as pessoas que descenderam de Jacó foram 70. José, porém, estava no Egito. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Entremente se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecia José, não conhecia toda a história que José fez, não conhecia o que José livrou todo o Egito, que se não fosse por causa dele, eles não estariam ali, não conhecia. Ele disse a seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos e peleja contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem com suas cargas, e os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros, Paitom e Ramassés.
Mas quanto mais afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios com tirania faziam servir os filhos de Israel. Eles fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, e com todo o serviço em que na tirania os serviam. As parteiras desobedecem a Faraó. O rei do Egito ordenou às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Cifra e outra Puá, dizendo: quando servirdes e parteiras as hebreias, examinai, se for filho, matai-os, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenava o rei do Egito. Antes deixaram vir os meninos. Então o rei do Egito chamou a parteira e lhe disse: por que fizeste isso e deixaste de vir os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas, e antes que eles cheguem à parteira, elas já dão à luz a seus filhos. E Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, e lhes constituiu família. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nasceram aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Então vamos entender que tem algumas lições que vai acontecer aqui no Êxodo, só para você entender, tá bom, imperador? Numerosos exemplos de liderança vai acontecer no Êxodo. Resumo: os exemplos de liderança são numerosos em Êxodo, começando com o próprio Senhor. Pausou, mas já voltou, né? Quando Deus estabeleceu, deixa eu ver se é porque tá quente esse negócio aqui já. Já tá quente, mas eu vou esfriar. Pera aí, imperadores, um minuto. Vamos lá. Voltando aqui, imperadores. Vamos lá. Eu vou voltar e colocar o meu celular aqui mais para baixo, tá? Por causa da refrigerada, tá? Porque senão ele começa a esquentar e acaba que a gente não consegue fazer tudo o projeto, né? Agora voltei e agora vamos para cima, tá bom? Vamos ler a palavra do Senhor aqui. Então assim, lá em Êxodo temos inúmeros exemplos de liderança. Assim, os exemplos de liderança são numerosos em Êxodo, começando com o próprio Senhor. A partir de quando Deus estabeleceu um povo de propriedade sua, e esse povo comprometeu a segui-lo, ele prosseguiu para o passo necessário e seguinte de liderança, fazendo dos hebreus um povo cujo coração pulsasse no mesmo ritmo do coração dele. Observe o processo. Deus conduziu seu povo durante várias gerações de escravidão no Egito e transformou em grandes nação. Conduziu Moisés ao deserto a fim de prepará-lo e desenvolvê-lo como líder. O Senhor gastou 80 anos para preparar Moisés para a tarefa de tirar nova nação de Deus do Egito, conduzido pelo deserto até a terra prometida. No curso do tempo, os israelitas se multiplicaram, não apenas em punhado de família, mas em uma população numerosa e étnica, grande o suficiente para amedrontar até mesmo os egípcios. Moisés se tornou o primeiro líder político do povo israelita plenamente formado. Olha que bacana, né? E você precisa entender que o Senhor, ele preparou Moisés. Não foi um cara que chegou lá e você. Não, foi 80 anos de preparação, meus amados, né? No começo, o sucesso nacional parecia bastante próximo. Os hebreus tinham um líder educado, Moisés tinha um plano, contavam com boa organização, tinha recebido uma visão claramente estabelecida por Deus e reiterada por Moisés, e tinha aderido a uma meta claramente estabelecida. Nada poderia descarriá-lo, certo? Errado. Os israelitas perderam de vista a visão em pouco tempo, quando Moisés demorou para voltar depois que recebera a Constituição para a sua nação, que são os 10 mandamentos. Os israelitas fabricaram um bezerro de ouro e passaram a adorá-lo. Quando a caminhada ficou longa e desconfortável.
Começaram a chorar, depois a resmungar e a reclamar. Mais do que uma vez, por pouco não se revoltaram contra a liderança de Moisés. Uma viagem pelo deserto que levaria 2 semanas, presta atenção no que eu vou falar para vocês. Uma viagem no deserto que levaria 2 semanas, 2 semanas, são 14 dias, acabou levando mais de 4 décadas, ou seja, mais de 40 anos, né? O livro do Êxodo registra como o povo de Deus falhou em cooperar, duvidando da visão, desobedeceu às regras, adorou coisas materiais, esqueceu-se das metas, irritou com o seu líder. Tudo isso adiou seus sonhos por 40 anos. O povo não apenas duvidou da liderança de Moisés, mas também duvidou de Deus. Podemos aprender muito dos relatos de Êxodo. O papel de Deus em Êxodo, você teria que ser cego para não perceber a liderança de Deus manifestada nesse livro. Ele está ali o tempo todo, falando face a face com Moisés e designando-o para ser o diretor executivo de Israel. Deus proveu inúmeros sinais de milagres para dar a cada um plenas razões para segui-los, confiar nele e obedecer-lhe. Ele traça o caminho da nação pelo deserto, pela travessia do Mar Vermelho e durante 40 anos de peregrinação, lembrando visualmente ao seu povo a sua presença e o seu poder através de nuvens durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. Porém, isso nunca parece ser suficiente para o povo de Israel. Eles continuam duvidando, adiam e provocam Moisés, uma grande decepção para um dos maiores líderes de todos os tempos. Líderes em Êxodo, Moisés, Arão, Faraó e Josué. Outras pessoas de influência no Êxodo foram as parteiras Mairtã, Joquebede, os mágicos de Faraó e Jetro. Então vamos só falar um pouquinho aqui. Presta atenção, líderes. Às vezes eu e vocês, muitas das vezes, temos coisas que demoraria 2 semanas para nós resolvermos e nós passamos 10, 20, 30, 40 anos para resolver. Foi assim que aconteceu com o povo do Egito. A diferença é que naquela época eles ficaram uma coisa que era 2 semanas, ficaram 40 anos dando volta em círculo, por desobediência, por não entender a lei da liderança, por não entender que Deus era o único Deus na vida dele, por resmungar demais. E eu vou falar o seguinte, isso era um processo. Os egípcios não estavam, os hebreus que estavam no Egito, não estavam preparados para entrar em Canaã. E Deus queria entender até que ponto esse povo estava com ele, né? E por isso esses 40 anos de peregrinação. E o pior de tudo isso é que, como muitos líderes, né, Deus estava falando todo dia face a face com Moisés. Além disso, Deus também aparecia, uma coluna de fogo durante a noite e uma nuvem de fumaça durante o dia. Os guiava. E eu fico pensando, cara, não é possível que eles não conseguiam marcar lugar que eles estavam. Mas a liderança, a visão era, eu não sei. Eu sei que foi 40 anos de peleja. Mas por causa de cada vez eles desobedeciam. Vocês vão entender no Êxodo aqui o que eles fizeram. Tantas coisas erradas, tantas coisas que podiam não ter acontecido, eles erraram. E isso é terrível, né? Então, a primeira lição de liderança é o seguinte: líderes necessitam de tempo e experiência para se crescer e se prepararem para a liderança. Então o líder precisa de tempo para crescer e se preparar para a liderança. Moisés, ele foi formado, ele foi criado pelo Egito, aprendeu a ler, aprendeu a falar bem, tinha uma boa cultura. Então ele era uma pessoa preparada. Segundo, liderar significa planejar. Planeje seu trabalho e trabalhe seu plano. Então, líderes, você planeja o teu plano e você trabalha no teu plano, porque aqui mostra claramente que Moisés tinha até um plano. Ele até planejou, que era sair do Egito, que era ir para a Terra Prometida. Mas qual que é o caminho desse plano? Poxa vida! Qual foi o trabalho? Ele trabalhou para que esse plano fosse executado com perfeição? Será? Terceiro, líderes nunca devem tentar fazer tudo sozinho. Nós falamos ontem sobre o poder da delegação, delegar. Líderes aprendam a delegar. Você tem que aprender a delegar, meus amigos. Delegue para outros, delegue para outras pessoas. O senhor não é bom em tudo. Lembra que Faraó não era bom em tudo, mas ele delegou para José.
né, administrar o negócio, o Egito inteiro. Quinto, né? Líderes devem estar preparados para errar. Eu não sou o melhor, eu vou errar. Então eu tenho que estar preparado para errar, mas o mais importante é admitir o erro e ir para cima, corrigir e avançar. Não é ficar ali no erro durante 10 anos, 40 anos. Poxa vida. Líderes devem recordar constantemente para si e para os outros dos sucessos do passado. Então você precisa lembrar do que você fez de tão bom que você teve sucesso. Você precisa relembrar do seu sucesso para te dar força para o seu futuro. Então, líder, você precisa entender que o seu sucesso de amanhã pode ser muito mais agradável se você ficar retornando a lembrança um sucesso que você já teve. Isso é muito importante para os líderes. Último, líderes devem repetidamente moldar a visão. Líderes devem moldar a visão de que maneira? Cara, eu imagino que Deus tinha dado para eles a visão da Terra Prometida. Então, ele deveria sempre falar do povo sobre essa grande visão, sobre a Terra Prometida, todo dia. Relembrar a visão, a Big Pictures, né? A grande visão da Terra Prometida. Tinha que ter uma maneira de mostrar para eles o que ia acontecer se eles fossem obedientes, o que ia acontecer se eles deixassem, sabe? Líderes precisam fazer isso. Hoje, o modelo de hoje, o que a gente tem que fazer? Nós precisamos mostrar para as pessoas o que vai acontecer no futuro, né? As pessoas falam quadro dos sonhos. Você pode ir muito além do que quadro dos sonhos. Você pode colocar na sua televisão, tem programas aí que ficam o dia inteiro passando só sobre prosperidade. É visualizar onde você quer chegar, para onde você quer ir, quais são os seus sonhos, quais são os seus objetivos, né? Isso é muito importante. Outra coisa interessante que aconteceu em Êxodo foi as leis da ligação e da delegação do poder, que foi transgredida por outro faraó, né? E olha o seguinte, o primeiro capítulo de Êxodo nos apresenta um homem de grande poder, mas de caráter ou sabedoria frágeis. Líder do povo mais poderoso do mundo antigo, esse faraó tinha pouco comum com o confiável governante que conduziu o Egito durante os dias de José. Preocupava-se constantemente que outros fossem usurpar o seu poder, sentia sua segurança ameaçada o tempo inteiro e, consequentemente, sabotava a sua própria liderança. Note como ele respondeu aos desafios enfrentados juntamente com o que deveria ter feito. Vamos ler aqui: ameaça, reação e a reação correta. A reação do faraó e a reação que deveria ser correta, tá bom? Primeiro, tamanho da população judaica. Ele ficou com medo da quantidade de gente, dos israelitas, dos hebreus, dos judeus que estavam ali, né? Qual foi a reação de faraó? Ele oprimiu o trabalho, e colocou o povo para trabalhar forçado. Qual deveria ser a reação correta dele? Posicioná-los bem. Ter posicionado, né? Posicionado essas pessoas do seu lado. Pô, vou ter como o José foi no passado, vou ter um aqui do meu lado, posicionar esse cara bem. Segunda ameaça, nascimento das crianças judias. Nascia muitas crianças. Qual foi a reação de faraó? Matança de todos os meninos. Vamos mandar matar todos os meninos. Menino vive, mas meninos vamos matar. Qual deveria ser a reação correta? Equipá-los para liderar. Coloque eles do lado do seu exército para liderar eles. Poxa, que visão fraca. Para que eu vou ter o meu inimigo se eu posso ter do meu lado? Poxa, que visão limitada. Ameaça, queixa dos judeus. Reação do faraó, subjugação mais severa dos escravos. Qual deveria ser a reação correta? Aliviar suas cargas. Claro. Ia ter eles do lado dele. Quarta ameaça, conflito racial. Porque era Egito e judeu, não queria misturar raça. Reação do faraó, dominação sem ter uma causa. Queria dominar os judeus sem ter uma causa justa. Não eram escravos. Eles foram para lá, não era para ser escravos, né? Qual a reação correta eu deveria ter feito? Estabelecer uma aliança. Estabelecer uma aliança, né, de relacionamento com esse povo. A lei da delegação do poder ensina que somente líderes seguros dão poder a outros. As lacunas emocionais desse faraó os impediram de delegar o poder a outros. Sentiam-se ameaçados pelos dons ou pelo número crescente dos outros, consumido por controle e danos. Falhou em beneficiar
e todas através de avaliação dos talentos e dos recursos disponíveis. No final, destruiu a própria nação, o seu exército e o seu próprio governo. Você vai entender no final, lá em Êxodo, que ele não só destruiu, né, mas ele destruiu a nação toda, o exército e tudo, né, por falta de delegação de poder. Então, amigos, a gente entende que o Senhor está o tempo inteiro mostrando para a gente que os líderes nasceram para governar, imperar e ter poder na terra. Ele colocou esse poder desde o início. Mas tem coisa que você e eu, líder, precisamos entender, que é se formar líder, aprender. A molde pessoas de sucesso. Pega uma pessoa que tem sucesso, que na Bíblia nós temos vários casos de sucesso, mas aqui no mundo atual nós temos várias pessoas que são multimilionárias, que têm sucesso, são líderes, não que eles são bons em todas as áreas, mas tem uma área que ela é bom. Imagina que você tem 10 áreas para moldar 10 pessoas diferentes. Pô, você pega uma pessoa que é boa em administração financeira, uma pessoa que é bom em relacionamento, uma pessoa que é bom em liderança com outras pessoas, em liderança. Tem outros que é bom em delegar, tem outros que é bom em relacionamento interpessoal, tem outros que é bom em relacionamento familiar, tem outro que é bom em ensinar religião. Ou seja, você religião não, que vai ensinar relacionamento com Deus. Tem outros que é bom em falar em público, tem outros que é bom em network, fazer negócios, e tem um que é bom, talvez, que ajuda você a se vestir melhor. Não significa que o líder que você está seguindo, ele é bom em tudo, não. Ele é bom talvez em 1, 2 ou 3 coisas, mas você tem que juntar com outros líderes, entendeu? Moldar outros líderes. Lembra disso, né? A humildade do líder e saber buscar em outros líderes as qualidades que faltam em você. Isso é a formação de um líder, né? Aqui na Bíblia fala que Deus, ele formou Moisés por 80 anos. 80 anos. E às vezes você chegou hoje, participou de um cursinho de liderança, acha que é líder. Não, amigão, você precisa de formação, precisa de modelar. Você entendeu? Eu durante 16 anos trabalhei em empresa de marketing multinível, e lá eles trabalham muito forte o processo de desenvolvimento pessoal, porque eles falam uma coisa e é verdade. Uma vez que você muda aqui a sua mentalidade, o seu bolso cresce, você transforma, né? E muitas das vezes eu pensava, pô, será que é verdade? Isso é verdade. Porque uma vez que você está disposto a fazer a transformação na sua mente, você mudando a sua mente, o seu bolso vai crescer, porque você vai aprender a modelar pessoas que têm sucesso na área de finanças. E aí você vai aumentar seu poder pessoal em finanças, porque você se melhorou como pessoa. Então, líderes inteligentes, eles se melhoram o tempo inteiro. E é isso que eu falo para vocês. O Senhor vai dar vários exemplos aqui em Êxodo de liderança, né? A Bíblia inteira tem exemplos infinitos de líderes com poder e com excelência e com liderança impecável. Mas nada disso adianta se eu não aproveitar. Nada disso adianta se eu não aproveitar todas essas informações que tem aqui dentro e colocar em prática. Então, quando você entende que você é um líder, você entende que precisa moldar, que precisa melhorar, que precisa ajustar. A mudança não acontece de uma hora para outra, mas a direção da mudança ela tem que acontecer imediatamente, sabe? Muitas das vezes a gente, olá, boa noite, bom dia, tudo bem? Seja bem-vindo aí. Todo mundo que vai entrando aí, entra, sai, não tem problema, fica à vontade, tá? Então, eu fico analisando o seguinte, que muitas pessoas elas não conseguem entender esse poder da mudança. Líderes inteligentes, eles entendem que precisa mudar, precisa moldar pessoas de sucesso. E quando eu entendo que um líder como Moisés, que foi moldado, formado por 80 anos por Deus, eu falo, pô, porque tem alguns líderes que hoje fazem um cursinho de desenvolvimento pessoal e acham que já é líder. Não, amigão, deixa eu contar para você. Talvez esse curso que você fez foi o primeiro processo, mas aí tem vários outros que você precisa participar, você precisa se desenvolver na fala, precisa desenvolver como olhar para as pessoas, como conversar com as pessoas, network, relacionamento, administração financeira, sabe? Timidez, desbloquear a timidez, né? A gente tem um curso chamado To Give, que é o Desbloqueando Arquivos de Riqueza, e um dos arquivos de riqueza é a timidez bloqueia as pessoas a ter sucesso, né? Até na Bíblia fala muitas das vezes que Deus odeia os tímidos, que tímidos é igual aqueles que estão em cima do muro, sabe? Ele vomita, né? Então, a gente tem que parar com isso e entender que líderes, nós nascemos para ser líderes, mas precisamos entender que nós precisamos ser treinados para ser líderes. E aqui na Bíblia relata vários, né?
hoje eu vou falar para você sobre um processo mais curto, porque domingo, né? Sábado, domingo, mas que amanhã todo mundo vai para a igreja, vai orar ao Senhor. Amém, né? Mas amanhã nós vamos falar sobre a lei do processo. Moisés e o teste. Moisés é testado o tempo inteiro. E quando Deus escolhe um líder, o que ele faz? Tá bom? E aí você vai poder analisar se você tem esse perfil de liderança. Eu já vou adiantando, você já é um líder. Você só precisa entender qual o ponto que você está. Tá bom, amados? Então eu espero que vocês tenham pegado a visão aí. A visão que líder lidera pelo exemplo. Tá? Essa é a grande visão. Líder lidera pelo exemplo. Então qual que é o exemplo que você tem deixado na sua casa, para sua esposa, para os seus filhos, né, para sua família? Qual que é o exemplo? Como é que eles estão te vendo? Aquele cara que bebe muito? Aquele cara festejo? Ou aquele cara que sabe para onde vai? Que eles têm desejo de seguir? Então, e não tem problema se também não estiver agora nesse processo. Fica tranquilo, a gente vai desenvolver esse processo, né? O processo de transformação, ele demora um tempo. E como eu estava falando, Moisés foi 80 anos. Talvez o seu processo pode ser 1 ano, 2 anos, 1 mês, 3 meses. Eu não sei em que ponto de liderança você está agora, né? Eu não sei qual que é a sua mentalidade em relação à liderança nesse momento. Talvez você seja um líder experiente, talvez você seja um líder que acabou de chegar, né? Mas o mais importante é isso, que você nasceu para liderar, nasceu para governar, nasceu para ser imperador. E um dos pontos importantes que precisa estabelecer e instalar é instalar aqui na sua cabeça essa mentalidade, que eu nasci para liderar. Tá bom? Então, por hoje nós vamos ficar por aqui, vamos terminar com essa oração final, né? E amanhã a gente volta falando sobre a lei do processo, né? Moisés e o teste do tempo, né? E quando Deus escolhe um líder, o que ele faz, tá bom? Ó Deus, Pai poderoso, Pai de Israel, Deus de Jacó, Abraão e Isaac, nos leve em paz, meu Pai, nos protege no dia de manhã, nos livre das balas perdidas, né? Da pessoa ruim, né? Das pessoas que nos querem mal, da palavra maldita contra nós, das invejas. Ó Pai amado, faça com aquelas pessoas que estão com depressão, insônia, né? Agora, ansiedade, faça com que elas descansem em paz e durmam, meu Pai. Ó Pai amado, não sei que horas que eles vão ouvir essa live, meu Pai, mas dá aí um desejo ardente da palavra, de buscar a palavra do Senhor. Conforta os corações dele, meu Pai. Desperta essa vontade de ser líder e conhecer mais o processo de liderança, meu Pai. Eu te peço, meu Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, proteja a nossa família, a minha família, os meus filhos e minha esposa, proteja todos eles, meu Pai, para que nós possamos ser abençoados e abençoar os que nos abençoam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, assim seja. Eu ligo aqui na terra o que está ligado no céu, tá bom? Vamos para cima. Imperadores, até amanhã. Deus esteja com vocês. E amanhã nós vamos estar falando sobre esses 2 pontos, tá? Que é a lei do processo, né? Moisés e o teste do tempo. E vamos falar sobre quando Deus escolhe o líder, o que ele faz. Pode ser. Amanhã, vocês. Sucesso para vocês. E até amanhã. Tchau, tchau. Boa noite.